Bem-vindos à Cabine do Filme, o programa do podcast Rabiscos. Eu sou a Carolina e o nosso convidado hoje está sensacional. O papo vai ser muito bom, então se prepara, separa a pipoquinha e vem conversar com a gente sobre esses filmes e sobre essas pessoas tão incríveis assim. Então, sem mais delongas, vou passar direto para a apresentação e pedir para ele falar um pouquinho dele para vocês, de onde vocês podem encontrá-lo, qual que é a relação dele com o cinema, para vocês saberem quem é nosso convidado, e daí a gente já entra direto no tema, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Bem-vindo, Thiago, ao nosso programa. E aí, gente, tudo bom? Obrigado, Carol. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui conversando com você sobre cinema, que é uma coisa que a gente está fazendo pouco, né? Ultimamente, a gente tem feito muito pouco, mas é sempre bom. Bom, me apresentar rapidinho, eu sou Thiago Beranger, eu sou publicitário de formação, mas quando começou a pandemia aí, fiquei meio perdido, sem ter o que fazer dentro de casa. Comecei a produzir conteúdo sobre uma coisa que eu amo, que eu sempre amei desde criança, que é o cinema. E aí tomei gosto, passei a estudar, passei a pesquisar, a ler muito, a procurar cursos, etc. E aí me tornei crítico de cinema. Hoje eu produzo lá no quartaparede.cinema, no Instagram, né, no @quartaparede.cinema, e escrevo também para o site cinemacomcritica.com.br. É isso que o Thiago falou, é verdade. A gente tem falado muito sobre cinema ultimamente, a gente tem feito lives e tal, e é muito engraçado, porque normalmente a gente discorda, né? Em alguma coisa a gente discorda. E eu acho isso incrível, porque é muito bom a gente ter outros pontos de vista, a gente vê outras formas de ver o cinema, e o cinema faz isso, né? Mas antes de a gente falar sobre isso, eu quero que você fale um pouco do nome do teu Instagram, que eu acho, assim, um dos melhores nomes para Instagram de cinema. Eu adoro esse conceito. Eu quero que você conte para a gente a ideia do nome. Então, eu lutei por esse arroba aí, menina, porque já tem vários, mas nenhum ativo, né? O que me impressiona. Que é um nome realmente que até é meio óbvio, talvez, sei lá. Mas antes não era, né? Eu tinha um arroba vendo a dois, que era o perfil meu com a minha esposa, com a minha noiva, Nath. A gente fazia junto, só que ela acabou tendo muita demanda de trabalho, ela é médica, estava pegando muito plantão, atendendo Covid e tal, acabou saindo do perfil. E eu fiquei com o perfil só para mim. E aí eu pensei numa coisa que me identificasse, né? Nessa mudança de nome, eu fiquei matutando, assim, alguma coisa que me identificasse. E eu fiquei pensando que, assim, o meu grande objetivo como crítico, como criador de conteúdo, é aproximar as pessoas do cinema, assim. E não só desse cinema que é mais convencional, que é mais popular, que todo mundo vê, né, sair, estrear filme aí no top 10 da Netflix o tempo todo, ou então os filmes da Marvel, etc., que eu também adoro. Mas a minha ideia é mostrar para as pessoas que quanto mais você se aproxima do cinema, quanto mais você aprende um pouquinho, busca entender um pouquinho mais, você se liberta assim de várias formas, assim, abre a cabeça e começa a se divertir vendo outros tipos de filme também. Você ganha opções assim de diversão, de lazer, de entretenimento, de cultura, enfim, de conhecimento de mundo. E aí eu escolhi esse nome Quarta Parede, né? Porque a quarta parede no cinema, né? Para quem não sabe, é um conceito importado do teatro, que seria o véu invisível, assim, uma parede invisível que separa o artista, a obra do espectador, né? O filme do espectador. Então, a quarta parede seria a tela do cinema, né? E quando existe uma quebra de quarta parede no cinema, é quando o personagem do filme ele apresenta uma consciência de que tem alguém assistindo ele, né? Quando ele retorna esse olhar do espectador. E aí a minha ideia é quebrar essa quarta parede, né? Aproximar as pessoas do cinema, justamente para que as pessoas ganhem esse leque de possibilidades aí de se divertir. Eu acho sensacional, é um nome muito legal. Para quem quiser saber mais, Deadpool quebra a quarta parede o filme inteiro, pressuposto do personagem é esse, o Ferris, né, aquela cena final do Curtindo a Vida Doidado é uma quebra de quarta parede, o House of Cards, ele quebra a quarta parede, então é um conceito realmente de aproximar, e aproxima, né, eu acho que o cinema tem que ser aproximado, essa coisa de elitizar o cinema, eu já tive essa conversa com o Márcio também, a gente já falou sobre essa coisa que cinema, né, não tem que ter essa coisa de elitizar ou não, e hoje em dia é uma mistura de tudo, né, inclusive do musicais no cinema, literatura no cinema, cinema é um pouco de tudo, assim. E a gente vai falar um pouco disso hoje, né? Que mistura essa coisa do musical com a vida real, com histórias de pessoas. Fale um pouco desse filme e né, do Tic Tic Boom, né? Que a gente vai falar para começar a nossa conversa aqui. Que foi um filme que eu tive uma relação com ele diferente, provavelmente, da sua. Então, eu quero que você conte a tua primeiro. E o que te chamou a atenção nesse filme? E por que você ficou assim tão encantado por ele?
Vamos lá, assim, o Tic Tic Boom, ele é um filme que me mexeu muito comigo por uma questão de identificação mesmo minha com o personagem principal do filme, né, que é o Jonathan Larson, um personagem real, né, que existiu, que viveu na década de 90, morreu na década de 90, na verdade, mas viveu aí 35 anos e é um dos grandes revolucionários assim do teatro musical, né? Ele é compositor, escritor, etc. Antes de tudo, ele é artista, né? O artista ele tem essa característica da sensibilidade mais aflorada, ele tem principalmente também o que o filme retrata é esse medo de não dar certo, né? Porque é muito difícil ser artista no mundo, né? No Brasil mais ainda, no caso, mas o contexto dele é o norte-americano, é muito difícil, porque você depende de um reconhecimento, de uma validação do público, que muitas vezes não vem, isso não tem a ver necessariamente com talento, né? Tem pessoas muito talentosas que não vão para lugar nenhum porque simplesmente não tiveram no momento certo, na hora certa, aquela sorte, né? Aquela coisa de estar no lugar certo na hora certa, né? De ser visto, de ser notado. E aí, eu, quando era adolescente, eu tinha muito o sonho de ser músico, né? Eu tinha uma banda, eu cantava em barzinho, eu fazia show, tinha muito isso, eu compunha também, escrevia muita música, escrevia poesia, eu tinha essa relação muito mais com a arte, assim, e meu grande sonho era ser cantor, né? Era que minha banda fizesse sucesso, era que eu fosse reconhecido por esse talento. E aí, em determinado momento, assim, quando eu fui... Ixi, porque Nath chegou aqui e aí, olha o latim. Quando eu fui crescendo e chegando perto aí da hora de fazer o vestibular, eu precisei fazer uma escolha, né, na época. Eu precisei optar por fazer uma profissão que me desse segurança, porque meus pais botaram muita pressão na minha cabeça. E aí eu acabei fazendo direito, faculdade de direito, não me formei, né? Depois migrei para publicidade e tal. Mas foi esse momento que eu me desiludi, assim, que eu desisti do meu sonho de ser artista, porque eu achava que eu não tinha muito, que eu não era tão talentoso assim quanto eu achava que eu era na adolescência. Eu achava que as coisas não iam dar certo, enfim, que eu tinha que ter um plano B, uma segurança com alguma coisa que me desse dinheiro para eu viver e etc, né? E aí eu desisti desse meu sonho de ser artista, de ser cantor, e eu depois, hoje em dia, eu voltei meio que para isso, né? Com a crítica de cinema, que não deixa também de ser uma expressão meio artística, né? Tem muita discussão se crítica por si só é literatura, é arte ou não. Mas, enfim, de alguma forma é uma maneira de me expressar, de jogar minhas ideias no mundo, de expressar minha sensibilidade. E eu me identifiquei muito com esse medo de não dar certo, sabe? De você começar a envelhecer, de você estar chegando perto dos 30 anos, né? No caso do Jonathan Larson, e a idade que eu tenho mais ou menos agora, né? Eu estou para fazer 27, ainda tem um tempinho até os 30, mas né, tá chegando, você já começa a pensar nessas coisas, e você vê que a coisa não está andando, que não está indo, e o medo de não dar certo, de chegar aos 30 e precisar mudar de rota completamente, aquele sonho não dá certo, etc. O filme tem essa temática, e ele fala sobre isso de uma maneira muito, muito bonita, assim, que é através da música, né? Da música do próprio personagem, do próprio biografado ali, no caso. Então, eu me identifiquei muito com essa questão e acabou que o filme me emocionou muito. Não é nenhum dos meus filmes preferidos do ano passado, né, se eu tiver que dar estrelinhas, que classificar, mas foi um filme que me tocou de uma maneira especial, assim, por essa questão da empatia que eu senti com o personagem. Fantástico, assim. Só para atualizar, né? Eu devia ter falado isso antes, mas tudo bem. Para quem não sabe do que a gente está falando. Tic Tic Boom é um musical do Jonathan Larson. Jonathan Larson foi um escritor, compositor de musicais. Como o Thiago falou, ele viveu, né, nos anos 80, ali comecinho dos anos 90, e ele morreu de uma morte, um ataque súbito, assim, com 35 anos. E na véspera da estreia do maior, que viria a ser o maior musical da carreira dele, que foi o Rent. Esse musical Tic Tic Boom, ele escreveu antes do Rent, que é um musical que mistura um musical que ele está fazendo com a vida dele até então. Então, o filme é muito dinâmico, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre o filme, sobre os atores, mas ele é muito dinâmico, ele tem a música, mas ele apresentando o musical da vida dele e de pano de fundo a vida dele acontecendo para quem está assistindo. Então, é um filme dinâmico, é um filme
leve em alguns momentos, é um filme denso em outros, fala muito sobre a vida, e essa busca dele, que o Thiago se identificou, eu também me identifiquei, eu já passei dos 27 há algum tempo, mas é uma identificação que a gente tem com várias idades, porque a gente sempre vai ter medo de errar, a gente sempre vai estar recomeçando, começando algo novo, ter medo de arriscar, ter medo de se jogar, e o Jonathan Larson se jogava, ele passou 10 anos da vida dele trabalhando num café, num diner, para conseguir ganhar dinheiro e fazer o que ele queria, que era escrever musicais. E o Rent, depois que lançou, em 96, ficou 10 anos em cartaz. Vira e mexe, ele vai e volta, tem uma versão. A própria Vanessa Hudgens, que está no filme do Tic Tic Boom, fez uma versão que eles fizeram agora recente, também, que ela é a Mimi. O Rent, para mim, é um dos meus musicais favoritos. Então, a minha história foi o contrário. Eu já conhecia o Jonathan Larson por causa do Rent. Eu já era apaixonada pela história dele, mas eu não conhecia com tantos detalhes. E quando eu vi o Tic Tic Boom e todas as referências da vida dele que ele levou para os musicais, para a arte que ele fazia, foi muito tocante para mim também. Então, eu também me emocionei um monte, chorei horrores. E principal não, mas além de tudo isso, é dirigido pelo Lin-Manuel Miranda, né? Que era além de um fã de Jonathan Larson, escreveu e fez, e é a mente gênia por trás de Hamilton, que é outro musical que a gente vai comentar depois, assim. Mas eu queria... Então, isso é para atualizar quem não sabe o que a gente estava falando. O filme está disponível na Netflix no momento que esse episódio está indo ao ar. Então, se não estiver, procurem. Mas, assim, o que você chamou mais atenção, assim, de você do filme? Você gosta de musical, Thiago? Essa é uma pergunta boa também de se fazer. Engraçado, eu adoro musical no cinema, mas eu não tenho essa relação com os musicais, tipo, de ser aquele cara que curte Broadway, sabe? Que sabe essas referências, que gosta de conhecer lá os compositores, quem são, acompanhar o Tony, sei lá, esse tipo de coisa. Eu não tenho. Eu nunca tive essa vivência. Eu sempre gostei de música, né? Como eu já falei, contei um pouquinho na minha história. Eu cresci ouvindo música e tocando e cantando, então eu amo música. E quando a música encontra com o cinema, que são duas das minhas maiores paixões na vida, é uma coisa que naturalmente me agrada. Então, quando eu era criança, eu era fã do High School Musical, que era um musical pra gente, né? Pra galera que tinha minha idade naquela época. Depois eu assisti Glee, fiquei obcecado por Glee, passei a adolescência vendo Glee, e sou muito fã, até hoje acho Glee uma série muito, muito legal, muito iluminada, assim. E eu tive essa relação com os musicais a partir disso, assim, a partir do Glee, principalmente que o Glee fala sobre musicais, né? Ele retrata lá vários filmes musicais, reproduz, recria. Tem vários episódios especiais dedicados a alguns filmes, então Amor Sublime Amor, o Rock Horror Show, que é incrível, cara, que eu assisti na época, assim, conheci através do Glee, fui assistir o próprio Ranch, né, se eu não me engano, eles chegam a cantar algumas músicas, enfim, existe isso lá no Glee, e essa coisa me despertou a vontade de conhecer musicais. Aí eu fui buscar, né, assistir os grandes musicais aí da história do cinema, até os anteriores, né, que nem são... hoje em dia talvez fiquem até meio apagados, assim, tipo o Cantando na Chuva, ou até A Noviça Rebelde, esses filmes mais antigões, e me apaixonei por isso dentro da perspectiva do cinema, mas, por exemplo, eu não conhecia a história do Jonathan Larson, assim, eu sabia o que era Ranch por causa do filme Ranch, que de 2005, né, do Chris Columbus e tal, conhecia, ele tinha visto, mas eu não conhecia a história dele, eu nunca tinha parado para pesquisar para saber quem era esse cara, e muito menos já tinha ouvido falar de Tic Tic Boom, nunca tinha ouvido falar do musical Tic Tic Boom também. Então, foi isso que assim, eu conheci através desse filme, e aí me apaixonei, fui pesquisar quem era, fui saber quem era, fui reassistir Ranch, fui ler até para me preparar, né, eu tive que dar uma aula sobre isso recentemente, então acabei pesquisando muito sobre o assunto, e aí achei genial, assim, a vida do cara e a história que ele tem, né, e a forma com a qual ele chegou lá, meio agridoce, né, essa história, porque ele chegou, mas ao mesmo tempo aconteceu isso que você falou, né, no dia da primeira apresentação do Ranch na Broadway, ele morreu na manhã, né, então é uma história muito, assim, parece que era para acontecer, né, que era meio que o destino dele ali, é muito estranho, né, e ao mesmo tempo bonito e triste, então eu acho genial por isso. O legado que ele deixou, né, eu acho que esse filme também nos lembra muito, pelo menos bateu muito forte para mim, assim, que a gente não deve ficar só com o olho no prêmio, né, digamos assim. Tem gente que foca muito no objetivo e não vive, e deixa assim, quando eu alcançar, por exemplo, se ele tivesse ficado só focado no objetivo e não vivido,
quando ele atingiu o objetivo, ele morreu. Então, assim, se ele não tivesse aproveitado, e no filme mostra que ele aproveitou realmente a vida, que ele lia muito, que ele ouvia música, que ele criava, que ele estava sempre em festa, sempre com os amigos. Não sei, talvez, se aproveitou tanto, talvez, claro, tivesse essa angústia de querer fazer alguma coisa de sucesso, ele estava sempre nessa busca. O Tic Tic Boom fez um sucessinho, não foi nada comparado ao Rent, mas é lembrar a gente de aproveitar o caminho, eu acho. Isso, para mim, pegou muito forte nesse filme. É um filme que mostra que a jornada é tão importante quanto o destino ali. E atenção ao detalhe que o Lin-Manuel Miranda, porque assim, ele fala em várias entrevistas, né, que o Jonathan Larson inaugurou uma nova forma do teatro musical. Como você citou, esses musicais que você citou, eu amo, Cantando na Chuva, Miss Rebelde, Grease, Rock Horror, mas é tudo assim, anos 60, 70, que eram as músicas, as histórias, eles falavam, conversavam, daí entravam as músicas. O Jonathan Larson inaugurou um estilo de musical que a música é longa, ela tem toda uma história dentro da música. O Rent tem a música principal, que é Bohemian, La Vie Bohème, que o Rent também, são parentes, tem tudo a ver com o musical, né, da La Vie Bohème, da Bohemie e tal, então ele tem todos os paralelos, mas assim, a música tem quase 7 minutos, então, conta uma história inteira na música, então ele trouxe uma nova forma de musical que talvez, o próprio Lin-Manuel Miranda falou, inspirou ele e outros compositores a criar outras coisas, daí veio Hamilton, e daí veio um monte de outros sucessos que a gente tem hoje. E é legal da gente ver isso também, né? Essa questão de como você influencia as outras pessoas sem saber e como você é influenciado, como ele foi influenciado pelo Stephen Sondheim, né? Que também foi um mega compositor da Broadway, que tem uma participação, né? Tem a voz dele aparece no filme, e o filme tem muito disso, né? Eu conheci algumas pessoas que participaram. Queria saber de você. Você viu, você descobriu depois? Porque tem muitos compositores, gente da Broadway, que faz aparições nesse filme. E eu achei isso uma homenagem muito grande para o próprio Jonathan Larson, né? O que você achou? Você já sabia? Você foi descobrir depois? Como é que foi isso? Então, eu vi na cena, eu reconheci algumas pessoas, algumas eu reconheci, mas eu não sabia exatamente de onde. E aí, quando acabou, eu fui pesquisar, né? Até para essa aula que eu falei que eu dei, eu botei o slide assim, né? Botando a fotinho de cada um e de onde veio. E eu acho isso muito massa nesse filme, né? Essa homenagem ao gênero mesmo, a esse ambiente, a esse contexto, não só ao gênero, mas a tudo que cerca ele, né? As pessoas, o jeito de fazer, o estilo, os grandes musicais também, né? Tem pessoas ali no filme tem um cara que é o cara que mais encarnou o fantasma da ópera na história da Broadway. Tem o pessoal do Ranch também que está ali, tem De Amor Sublime Amor. Enfim, ele conta um pouquinho essa história do teatro musical de alguma forma, naquela cena ali, naquela música, né? E aí me aproximou um pouquinho mais até desse universo. Ter que pesquisar, ter que ler sobre essas pessoas para saber quem eram, me fez me interessar mais por isso. Assim. Eu sou doido para conhecer, para ver ao vivo musicais da Broadway, assim, sempre quis. Mas nunca tive a oportunidade de ir em Nova York. Espero, nos próximos anos, realizar esse sonho mesmo de estar lá, de ver esses musicais acontecendo, de presenciar esse espetáculo, né? Aqui em Salvador, infelizmente, chega muito pouca coisa, até as montagens que tem nacionais não chegam, inclusive por questão de estrutura, né? São montagens normalmente grandes, que demandam um teatro mega estruturado. Aqui não tem tanto isso, tem um teatro só que é muito grande, que é estruturado e tal, mas também não tem lá esse palcão todo e acaba não vindo, então nesse sentido, assim, de musicais da Broadway, obviamente Salvador é uma cidade que tem uma cultura pulsante aí, que tem várias coisas, inclusive no cenário teatral, muita coisa acontecendo muito boa aqui. Mas nesse sentido do teatro musical mais tradicional, mesmo da Broadway, vir para cá, não. E aí, é isso, eu acho que é uma realidade que não estava muito próxima a mim e eu acabei nunca me interessando e que agora, através do filme e dessa história toda, eu estou muito empolgado assim, em conhecer cada vez mais. Nossa, quem me escuta, quem me acompanha, sabe que eu sou a doida dos musicais, eu sou apaixonada por musicais. Eu fui para Nova York para ver musicais, sempre foi meu sonho. E tem um episódio sobre musicais aqui, quem perdeu, eu fiz com a Alice também, que é outra doida por musicais. Procurem lá. Mas aquilo volta porque a gente falou no começo, né? Essa democratização do cinema, porque esses musicais, esse que a gente está falando e vários outros, como o próprio Rent, eles gravam as peças para ter essa democratização, porque são peças que ficam um tempo e saem. Se você não foi para Broadway ou não foi para o West End em Londres assistir naquele período que ela está em cartaz, em tese, a peça se perde. E o cinema é uma forma de perpetuar isso, né?
O Rent é de 2005, mas o elenco é praticamente original da peça da Broadway de 96. Eles estão mais velhos, obviamente, eles trocaram dois atores, mas é o elenco original, então você está ali, você eterniza aquilo, né? Eu acho que isso é uma forma muito bonita do cinema perpetuar obras que se perderiam com o tempo. Então, quantas musicais hoje em dia, né? Que a gente são literalmente peças de teatro. O próprio Hamilton, que foi filmado no teatro com o elenco original em 2015, e é a única forma que a maioria da população tem acesso, porque eram ingressos absurdamente caros, era muito difícil de conseguir ir. Continua difícil, né? Mas hoje em dia tá um pouco, você tem acesso a isso. Então, como é que você vê isso do cinema, trazer essas adaptações e de peças? A gente está falando mais de musical, mas realmente essa democratização dos conteúdos, né? Adaptar livros e popularizar isso mais para as pessoas. Você acha isso positivo, negativo? Você acha que uma coisa exclui a outra ou se complementam? O que você acha? Eu acho que o cinema sempre está atrás de boas histórias para contar, né? Assim, o cinema, principalmente o cinema mais narrativo, né? Ele está sempre atrás de uma matéria-prima, né? Que é uma história no final das contas. Apesar do cinema não ser a arte da história, né? O cinema é a arte do como contar a história, da linguagem, da forma, mas o jeito que o cinema se alimenta dessas outras artes, principalmente do teatro e da literatura, é muito forte, né? Isso, assim, está na origem do cinema. O cinema nasceu adaptando livros e peças, assim. Isso é muito... Não dá para descolar cinema disso, dessa noção de adaptação. Então, eu acho massa. E é isso que você falou, assim. Até uma outra questão que, às vezes, a gente talvez nem pense, mas que tem muito a acrescentar também é a questão da legenda, cara, porque o cinema ele possibilita que as pessoas dos outros países tenham acesso àquela obra original e que leiam aquele musical, aquelas músicas, né? E talvez se uma pessoa que não entende inglês direito for para Broadway e assistir aquilo, não vai pegar muito bem o contexto, né? Vai ver, vai experienciar o espetáculo, né? Ouvir as músicas, ver toda a cenografia, toda a coreografia, tudo que está ali na frente, mas talvez não vá ter esse acesso. Então, o cinema, até nisso, ele democratiza também. Ele coloca, né, de uma forma que as pessoas do mundo inteiro entendam. Então, isso é muito forte mesmo. E é muito bom, por exemplo, o Hamilton, que você falou, que existe essa versão, né, ainda mais de um musical como Hamilton, que é tão importante. Assim, eu acho legal, inclusive, ter sido feito do jeito que foi, né? Talvez tivessem feito um filme mais tradicional. Sei lá, eu acho legal ter contato com aquela linguagem mesmo do palco ali e tal. E o Ranch da mesma forma, né? Eu acho que o Hamilton e o Ranch, eles são muito parecidos nesse sentido de serem quebras de paradigma, né? Dentro do teatro musical. Não tem nada a ver a história, a estrutura, os temas, mas, de alguma forma, os dois representam quebras, rupturas assim, de paradigma dentro desse teatro musical da Broadway, né? O Ranch, por isso que a Carol falou aí de trazer uma estrutura um pouco diferente, com músicas mais longas, com músicas que têm todo um contexto dentro, mas também por representar personagens e contextos que nunca eram representados dentro do teatro musical mais tradicional. Então, discutir a questão da AIDS, né? Trazer personagem transgênero, trazer personagens gays, personagens lésbicas, e tratar aquilo de uma forma muito honesta, muito, muito legal, uma visão muito tranquila, não, nada estereotipada, nada de julgamento, sabe? De uma forma muito bonita mesmo, esses personagens para dentro da história. E aí agora o Hamilton também faz isso de alguma forma, né? Reler a história dos Estados Unidos, que é um país muito racista, né? Muito cheio de preconceitos raciais em relação às pessoas também latinas, né? Aos latinos e aos orientais também. Existem todas essas questões lá muito fortes de imigração. E você recontar a história desse país tão tradicionalmente preconceituoso com atores, né, e representando esses personagens com atores negros e latinos e cantando hip hop, que ainda é um som completamente subversivo aí dentro da lógica lá da cultura norte-americana, é muito legal, muito bonito você ver isso acontecer. Então, acho que eles têm essa importância, cada um
no seu momento, na sua época, do seu jeitinho, mas de abrir possibilidades dentro dessa arte aí, dessa expressão, que muitas vezes ela é tão tradicional, né? Acaba indo lá para montagens de peças que já estão ali há, sei lá, 50 anos sendo reproduzidas e recontadas, né? Então, que bom que esses dois artistas existem e que lindo é ver o artista que fez Hamilton, depois que foi influenciado, retomar a história do ídolo, né? E contar essa história também da maneira dele. E dirigir o primeiro filme dele contando a história do Jonathan Larson. Nossa, muito, muito legal o que você falou. Inclusive, fica a dica para quem não viu nenhum deles, assista Tic Tic Boom primeiro, Rent depois, e depois o Hamilton, porque foi a ordem que eles foram feitos e você consegue sentir influência de um no outro, assim. Principalmente a vida do Jonathan Larson estampada no Rent, né? Você entende muito melhor o contexto que ele viveu, os amigos que ele tinha, a vida que ele levava, no assistindo Tic Tic Boom antes de assistir o Rent. E são filmes, assim, muito cativantes por causa dessa verdade mesmo que eles trazem. Eu acho que você tem razão, assim, é uma coisa natural, né? Os três, o Hamilton também, mas menos, né? Porque não é uma... Ele criou ali personagens, né? Versões de personagens históricos, mas o Jonathan Larson contou da vida dele, ele recriou da vida dele. Isso é muito importante para a arte, né? Eu sempre tenho esse debate, assim, vira e mexe. A gente conversa sobre escrever, sobre criar, sobre esse trabalho de criação mesmo, no meu caso, literária, né? Mas eu sempre tenho aquela questão, será que eu estou agregando alguma coisa? Será que eu estou mudando, falando de alguma coisa nova? Eu li uma coisa uma vez que é muito assim, olha, ninguém nunca vai falar nada novo, tudo já foi falado. O que é novo é a forma como você fala. É isso que você falou do cinema, é o que você vai falar, como você vai falar, é a tua experiência, a tua voz, é a tua visão de mundo. Assim é o cinema, assim é toda a criação artística. E esses filmes são muito autênticos nesse sentido. Jonathan Larson era muito autêntico no que ele fazia. As músicas dele são diferentes mesmo. Tem algumas que se demora para conseguir. Não é um musical clássico normal com músicas melodiosas. Ele tem quebras. As músicas são diferentes. Tem ritmos diferentes. Depois que você consegue não, mas depois que você entra nessa vibe, digamos assim, é apaixonante porque essa autenticidade contagia. Contagiou o Lin-Manuel Miranda, que levou 7 anos, eu acho, para escrever o Hamilton, e virou o sucesso que virou porque ele foi em busca da voz dele para contar uma história que era um livro de biografia, como tantos que existem, do ministro da Fazenda na época que eles constituíram os Estados Unidos. Então, assim, é uma coisa completamente fora, né, da realidade. E deu super certo. E aí entra a história, uma coisa que eu queria comentar que primeiro que tem 3 tipos de filmagem, né? Como o Thiago comentou, o Hamilton foi filmado num teatro gravado como filme. Então, ele tem toda uma filmagem trabalhada ali nos personagens e tal. Tem um musical que é filmado um teatro normal, fica aquela câmera parada e o negócio passando ali. Que esses aí são os musicais filmados, normalmente são muito chatos, porque ele não tem esse apelo. E como o Tic Tic Boom, que é feito em formato de filme, né, mesmo, como se tivesse a gente dentro da história. E daí entra, que eu quero chegar no Andrew Garfield, e nesses atores que a gente não tem noção, que cantam, dançam, sapateiam. Porque nos Estados Unidos, a maioria deles tem esse tipo de treinamento. Mas se não é da Broadway, como o Rent, todos eles já vieram da Broadway, não foi uma surpresa, de repente a gente se depara com o Homem-Aranha ali, cantando, dançando e destruindo no filme, tanto que ele está concorrendo ao Oscar. O que você achou? Me conta do Andrew Garfield. Andrew Garfield é um cara muito especial, né? Assim, é um ator muito carismático. Tem uma luz nele muito forte, né? Tudo que ele faz, você se apaixona por ele, né? Pelo personagem dele em todos os filmes. Então, eu já era muito fã assim dele pelo Homem-Aranha, que eu adorava a versão dele do Homem-Aranha, não os filmes, mas a versão dele do Homem-Aranha, ele encarnando o Peter Parker, é a minha versão preferida até hoje. Assim, eu acho muito legal. E foi também um filme que na época que eu estava mais adolescente e tal, os outros Homens-Aranhas do Tobey Maguire eu ainda era criança, etc. Eu tive outra relação, apesar de serem meus preferidos até hoje também. E ele fez um filme também que eu sou muito fã, que é o Mistério de Silver Lake, que é um filmaço, assim, que é um neo-noir, meio teoria da conspiração, que brinca com várias expectativas, brinca muito com essa história do mundo atual, da pós-verdade, da fake news, de tudo das teorias da conspiração e tudo isso. Então, eu já tinha essa relação de carinho com ele, mas também me surpreendi, assim. Mas aí você falou também, eu acho que as pessoas nos Estados Unidos, os artistas americanos, eles têm
esse estudo, né, essa possibilidade de fazerem de sempre, desde criança, assim, as três coisas, né, cantar, atuar e dançar, que é uma cultura que aqui no Brasil a gente ainda está desenvolvendo, né, de uma maneira meio truncada, né, a gente não tem muito isso. As artes aqui, elas são meio que separadas, assim, elas são divididas, não se integram muito em muitos lugares, então, muito legal, e é uma questão também de educação, né? Lá a educação artística proporciona isso para as crianças. Aqui a gente não tem, nas escolas públicas, não, né, não tem essa facilidade, né, salvo projetos, exceções que existem, né, ao redor do Brasil, mas a gente não tem esse acesso ao estudo dessas questões, né, dessas coisas. E com certeza muitos talentos acabam se perdendo justamente por essa impossibilidade de estudar. E aí lá nos Estados Unidos a gente de vez ou outra se surpreende, né? A gente está acostumado a ver não só um ator que canta, mas às vezes um cantor que do nada começa a fazer filme e também arrebenta. Tipo a Lady Gaga no Nasce uma Estrela, né? No caso da Gucci nem tanto, mas no Nasce uma Estrela maravilhosa. Cantando, atuando muito bem. O próprio Bradley Cooper lá no Nasce uma Estrela também cantando. Então, vez ou outra, a gente acaba se batendo com esse tipo de coisa. E eu acho que o Andrew, no Tic Tic Boom, ele tá, assim, sensacional, né? Ele realmente tem uma performance muito memorável, muito bonita a forma com a qual ele encara esse personagem, ele dá o rosto para esse personagem. Eu acho que o filme, inclusive, faz uma coisa muito inteligente, que é fazer com que esse personagem seja meio genérico. Apesar dele ser o Jonathan Larson e de a gente ter a história da vida dele, ele tem elementos muito fáceis de você se identificar. Ele é um personagem, é uma história muito comum de uma pessoa que está tentando e que não consegue chegar lá. Então, é uma estrutura muito fácil de você se relacionar, né? Qualquer pessoa, você falou, né, da idade, que qualquer pessoa de qualquer idade vai se relacionar com aquilo, porque está sempre recomeçando, está sempre tentando fazer alguma coisa, está sempre tentando chegar em algum lugar. Então, a história do Jonathan Larson é a história dele, mas é a história de tanta gente, né? E o Andrew Garfield, ele tem essa cara, assim, de pessoa comum, né? Ele é um cara muito, assim, acessível, que você olha para ele, tem vontade de ser amigo dele. Uhum. Justamente por esse carisma, essa simpatia dele, etc. E eu acho que ele empresta isso para o personagem de uma maneira muito bonita e arrebenta cantando, arrebenta dançando, atuando como sempre. Então, é uma performance assim super marcante, com toda certeza vai marcar a carreira dele, né? Eu acho que vai ser uma das coisas que a galera vai lembrar, assim, quando pensar no Andrew Garfield lá na frente, né? Quando ele já estiver velhinho, vai ser essa performance dele no Tic Tic Boom. E eu acho também que ajuda a gente a, digamos assim, parar de categorizar os atores. Eu acho que Hollywood doutrinou o público durante muitos anos, como aquela atriz vai ser sempre a mocinha, aquele ator é sempre o galã. Então, o Humphrey Bogart, com 80 anos, era o mocinho que estava na galã do filme, porque eles doutrinaram as pessoas com certos aspectos, né, dos atores. Então, sei lá, Joan Crawford fazia sempre a rica. Então, para a gente tem essa cultura, esse costume, digamos assim, de olhar um ator e falar, não, esse cara é ator de drama, ou é comediante, e a gente ainda estranha, imagina, em pleno século, em 2022, que a gente está aqui, a gente estranha que os atores são versáteis, né? Como você comentou, que a Lady Gaga pode atuar e fazer um drama, pode fazer uma Kazaguchi que, assim, não está excelente, mas está lá, entendeu? Está lá tentando uma coisa diferente. O Bradley Cooper eles dirigem, eles atuam, a Maggie Gyllenhaal adaptou, agora a Filha Perdida filmou. Então, assim, permitir que a gente está vivendo em tempos muito dinâmicos, muito fluidos, né? E a gente aceitar que os atores também podem fazer isso é muito legal. E para eles também poderem estar em vários lugares. O cara ser o Batman um dia, fazer aquele filme que ele, do Exército lá, ou Até o Último Homem também, que é um filmaço, de repente ele canta, e não ter preconceito com isso. Eu lembro da época que o Heath Ledger foi escalado para ser o Coringa e ele só fazia comédias românticas. Eu lembro que teve muito burburinho, tipo, meu Deus, quem que escolheu esse cara? E não sei o quê. E agora, até hoje, 14 anos depois que ele morreu, tá a galera falando, gente, ele foi o melhor Coringa, tá sempre na lista dos melhores Coringas de todos os tempos. Então, assim, a gente também ajuda também, a gente como público, a parar de botar as pessoas em caixinhas e botar os atores em caixinha, não querer ver o filme porque é com aquele ator ou com aquela atriz, dá uma chance para o pessoal mostrar o que eles podem fazer.
E a mesma coisa, ao contrário, aconteceu com o Hamilton, né? O elenco do Hamilton veio a maioria da Broadway, e hoje em dia estão fazendo filmes, estão fazendo outras coisas. O Taye Diggs foi fazer Extraordinário, foi fazer Expresso da Manhã. A Ariana DeBose está aí concorrendo por West Side Story, ganhando prêmio por West Side Story, e veio lá também do teatro musical, então também não tem esse preconceito, né, da pessoa que vem do musical ou que vem do drama. Eu acho que está tendo essa fluidez maior, e eu não sei se você concorda com o que eu falei, mas eu acho que é uma forma também de quebrar essa imagem fixa que a gente acaba colocando do galã, da mocinha, do vilão. Não sei o que você acha sobre isso. Você tem total razão. Hollywood fez isso por muito tempo, né? Tinha muito a ver com o modelo lá de negócio da época do Star System, né? Do jeito que eles se organizavam lá. Os atores eram contratados de cada estúdio, né? E só podiam fazer filme com aquele estúdio. Então, os estúdios tinham essas categorias, essas caixinhas. Isso durou muito tempo. Mesmo depois que esse modelo acabou, essa lógica ainda permaneceu, né? Aí você conta essa história do Heath Ledger, que é muito real, assim. E tinha até um teor meio homofóbico nisso, né? Por ele ter feito O Segredo de Brokeback Mountain, né? Que era um filme que ele fazia um personagem gay e tal. E as pessoas fizeram muita piada com isso, muita coisa bizarra na época, inclusive por causa disso. A galera que é fã de quadrinho, que às vezes tem muitas pessoas, né? Ainda bem que não todo mundo, né? Não dá para ficar generalizando, mas tem uma galerinha que até hoje a gente vê, né? Falando besteira e chorando aí toda vez que muda um personagem, enfim. E aí eu lembro que isso foi muito pesado na época e ele foi calou a boca de todo mundo, né? Então é um case legal. Eu acho que cada vez mais a gente vai ver isso acontecendo. A gente vê já, tipo, o Jim Carrey fazendo drama é maravilhoso. Toda vez que ele faz um drama, eu corro para assistir, né? Nunca mais ele fez, inclusive, né? Quer dizer, ele fez aquela série Kidding, né? Que é uma dramédia ali, de alguma forma, mas eu não vi ainda. Você Mas viu ele em o Brilho Kidding, Eterno, né? Brilho Eterno é uma das melhores Sensacional. atuações dele, né? A gente pega o Ben É, Stiller fazendo o Walter Mitty lá, gente, o que é aquele filme? sim, o O Steve Adam Sandler, Carell fazendo drama também, sim. impressionante. O Adam Sandler no Joias Brutas é uma das... Pô, o Joias Brutas é um dos meus filmes preferidos da década, assim. Então, acho massa, velho, essa mobilidade, essa capacidade. Você falou da galera de Hamilton também, pô, o David Diggs, que você até citou. Ele fez um filme que eu acho incrível, cara, incrível, que é o Blind Spotting. Não sei se você já assistiu, que é do Carlos Lopes Estrada, que é o diretor. Eles são amigos até, o Lin-Manuel, o Carlos Lopes Estrada, o David Diggs e tal, é a mesma galera, eles. É um filme incrível, incrível, que também tem essa pegada do rap, assim, tem esse cenário. E ele é maravilhoso, o David Diggs, a Ariana DeBose vai ganhar o Oscar, com fé em Deus, porque ela realmente impressiona, assim, no Amor Sobre Meu Amor. E são talentos, né? E é legal de Hamilton, que era uma galera muito amiga, assim, que era a galera meio que já fazia as coisas desde antes, né? O próprio In the Heights, que saiu o filme também no ano passado, que é outro musical do Lin-Manuel, anterior a Hamilton, é a galera que fazia o In the Heights original, que depois fez o Hamilton original, que é meio que a galera que trabalha com o Lin-Manuel, e todo mundo tá no hype aí, conseguiu construir uma carreira legal, né? Fazendo várias coisas. O Lin-Manuel nem se fala, né? Tá fazendo tudo, praticamente. Ele tá na Todo filme que Disney, né? sai aí, pô, todo filme que sai aí, você vê Lin-Manuel Miranda acreditado, né? Ele É. compõe, ele atua, ele dirige, ele escreve, ele é um fenômeno também, um cara hiper talentoso, que joga em várias posições. Eu acho massa isso, acho muito legal essa versatilidade, né, artística. Eu acho que os artistas, eles só crescem, né? Com toda certeza, um cara que vai cantar é ator, uma atriz que vai cantar também, vai imprimir ali naquela música uma dramaticidade muito interessante. Acho que é uma característica dos grandes artistas, né? Mesmo se você pegar artistas que a gente nem associa, mas, sei lá, uma Elis Regina aqui no Brasil, que não é uma atriz, nunca foi atriz, mas o jeito que ela canta, que ela interpreta a música é muito atuado também, Sim. né? Muito sentido, assim. Só engrandece essa habilidade, esse talento, né? Quando a pessoa realmente tem essa versatilidade. E eu acho que isso que você falou volta para o que a gente falou no começo, da quebra da quarta parede, dessa coisa do cinema, porque é isso, assim, esses atores, esse pessoal
primeiro deles estarem sempre colaborando, eu acho isso muito legal, porque o meio artístico é um meio muito difícil, é muito ego, é um querendo passar por cima do outro, então você pega a mesma galera trabalhando, que veio do In The Heights, que fez o Hamilton, e um está sempre ajudando e compartilhando e participando do trabalho do outro, isso é muito incrível. Eu acho que isso é um exemplo para todo mundo que está buscando fazer qualquer coisa na vida, principalmente criativa, você precisa ter colaboração, você precisa ter parceiro, você tem que ter gente do lado para te ajudar a crescer. Sozinho ninguém vai a lugar nenhum, e esse trabalho de arte é um trabalho colaborativo. Como a gente comentou, né? A gente faz essas lives semanais e a gente troca muito. E a gente troca naquele momento, mas a gente leva para as nossas vidas, a gente leva para os nossos trabalhos. Então, isso é uma coisa que eu acho incrível, assim. Outra é não ter medo de arriscar, não ter medo de quebrar a quarta parede, de ir para outro lugar. É o que você falou do Jonathan Larson, de estar ali, que você se identificou com essa tentativa. Eu acho que todas essas pessoas que a gente está comentando fizeram isso. O Hamilton levou 7 anos ele escrevendo uma música, que é In My Shot, que é tipo uma das melhores músicas, mais complexas. 7 anos. E o cara arriscou num musical que, assim, ninguém dava nada para ele. E ele acreditou, e ele fez, e ao mesmo tempo ele fez o In The Heights, que também não foi aquele sucesso. O Jonathan Larson escreveu um Suburbia lá, fez 0 sucesso, nem chegou a ser produzido, mas foi o que ele precisava para seguir. Então, a gente não parar na primeira pedra, a gente saber seguir, a gente saber quando desviar. Eu acho que esses filmes nos lembram que demora, mas a gente também tem que aprender a aproveitar o caminho, a gente tem que aproveitar as pessoas que estão do nosso lado, aproveitar não de aproveitamento, mas de curtir mesmo aquela experiência, de saber a hora de mudar. Hamilton, para mim, é um caso de sucesso total, mas a gente vai estudar a história do Lin-Manuel. Gente, o Lin-Manuel, eu estava assistindo, eu terminei de assistir Sopranos esses dias. Ele aparece em uma cena no Sopranos, é uma série de 20 anos atrás. Ele aparece no How I Met Your Mother, ele aparece em Brooklyn Nine-Nine. Tudo bem que Brooklyn Nine-Nine ele já estava mais famoso, mas assim, o cara não surgiu do nada. Ele não é o Lin-Manuel Miranda hoje. Ele não escreveu o Hamilton hoje, né? Ele está na vida criativa a vida inteira dele, como o Jonathan Larson também. Quem foi conhecer o Jonathan Larson? Depois que ele já estava morto. Depois que o Ranch estourou. Então, assim, é um trabalho que leva uma vida. Então, a gente não se assustar com os percalços. Eu acho que o Tic-Tic Boom mostra muito isso para a gente. E emociona por causa disso, que a gente que está ali também vivendo e na luta. É um filme muito bonito. Eu acho que os 3, né? O Ranch, eu amo, eu sei decorar as músicas, eu amo todo o elenco original, que inclusive estourou, né? Idina Menzel no Wicked, no Frozen e todos os demais. Mas para mim a mensagem deles e a mensagem dessa nossa conversa deliciosa que está falando super é essa: não desistam dos sonhos, mas também saibam a hora de mudar, como ele, que ela fala para ele, ó, desista do subúrbio, vai escrever outra coisa. Tem, assim, objetivo macro em mente, mas saibam caminhar e é a hora de mudar o trajeto. Não sei se faz sentido, mas é o que ficou para mim desse filme, assim. Que não sei o que ficou para você, assim, da história e de tudo isso que a gente está falando. O que você acha que é legal de falar? Também, é isso. É assim, é não se assustar, né? Você falou muito bem aí de não se assustar com as pedras do caminho, né? Principalmente, acho que vale para toda a área, mas quem trabalha com arte mais ainda, né? Que é uma luta ainda maior, assim, né? É muito difícil, principalmente no país que a gente vive, que não tem investimento, com o governo que a gente tem hoje, que não olha para a arte com bons olhos, que olha para a arte como se fosse inimiga, né? Ao invés de ser amiga, de ser expressão, de ser educação também, de poder trazer frutos que vão muito além sei lá, da Lei Rouanet, sei lá, que essa galera adora ficar pegando, né, para poder bater. Então, é muito, muito difícil ser artista, muito difícil trabalhar com isso, com música, com teatro, com cinema, com crítica também, porque não, a gente não vê hoje essa profissão ser valorizada, a gente vê muito vulgarizada, muita gente que não tem um mínimo cuidado em estudar, em se conhecer aquilo sobre o que está falando, fazendo também, e isso aí acaba fazendo com que tudo fique mais difícil, porque é muito difícil separar o joio de trigo, então é muito ruim, muito ruim, mas ao mesmo tempo dá uma satisfação, né? Quem ama isso, e pô, eu não tenho como fazer outra coisa da minha vida, sabe? Eu não tenho outra opção, eu sou publicitário, de alguma forma também trabalho com arte, né? Na minha profissão, é uma arte vendida, né? Uma arte que a gente direciona para um cliente, mas também publicidade, É criação, você né? lida com várias coisas, né?
Você criando. Pois é, a criação, o audiovisual, a escrita, tudo isso de forma direcionada para a venda. Mas é o jeito que eu encontrei de ganhar dinheiro com isso que eu amo, né? Então, no filme Tic Tic Boom, isso inclusive é mencionado, né? A publicidade está lá, sendo representada, até de uma forma meio vilanesca, assim, meio estigmatizada, mas está lá. Enfim, muito quem ama isso sabe que não tem como fugir, não tem como sair, a gente acaba sempre voltando para o mesmo lugar, mesmo que vá fazer outra coisa, no tempo livre, usa para produzir, usa para escrever, usa para cantar, usa para tocar, usa para fazer uma aula de teatro, sei lá, cada um da sua forma, e quão importante também, terapêutico até, né? Se expressar, ter uma forma de se expressar, poder pegar um violão num dia que foi difícil e dedilhar uma música, sabe? E cantar um pouco para esparecer, para botar para fora algum sentimento. A arte é tudo isso, né? Tem um professor meu que fala que a arte não é necessária, né? A arte não é necessária porque ela é o que ela não precisa ser necessária, ela não tem um objetivo, ela é um fim em si mesmo, né? Eu acho isso bonito, assim, essa história de que a arte ela é um fim em si mesmo, ela é a beleza, ela é a expressão mais sincera da alma do ser humano. Então, quem trabalha com isso precisa trabalhar, ralar 10 vezes mais, às vezes, mas também é muito gratificante e o caminho é muito bonito, né? Como Sim. Você falou, às vezes, como a gente já falou aqui, às vezes não chega lá, não alcança o sucesso, o reconhecimento, o dinheiro, a grana, mas deixa um legado, deixa uma história, vive coisas lindas, assim. Por mais que a minha relação com a música não tenha dado em nada, no sentido de trabalho, de ganhar dinheiro com isso, de ter feito sucesso, de viver hoje disso, mas eu tive tanta experiência linda no palco, sabe? Eu cantei para tanta gente, eu toquei a vida das pessoas ali de alguma forma também, né? No meu contexto ali, pequenininho, as, sei lá, 50 pessoas que iam me ver cantar, mas naquele momento ali eu estava me expressando, sabe? Então isso é muito gostoso também, viver esse momento. Mesmo que a gente não ganhe, não tenha o reconhecimento que a gente acha que merece, ou que a gente quer alcançar, mas a gente tem esses pequenos momentos também de glória e de se sentir preenchido, sabe? De transcender através da arte. Também é muito gostoso e é para a gente curtir, quem trabalha com isso, quem curte fazer isso. Eu acho que você resumiu perfeito, assim, é o que a gente falou esses dias no episódio sobre o cinema, o desejo e o cinema, né? É a gente seguir os nossos desejos, seguir nossas paixões, independente se aquilo vai ter sucesso, o sucesso que é, né? Como as pessoas entendem sucesso. Porque, para mim, sucesso é você poder viver esse desejo, é você poder fazer uma coisa que te faz bem, como o Liné, que faz a tua alma chacoalhar dentro do corpo, que faz o teu coração pulsar, e é isso. Eu acho que o Jonathan Larson nos lembra disso, o Lin-Manuel Miranda nos lembra disso, e são histórias que nos mostram que só vale a pena a gente estar vivo se a gente estiver seguindo alguma coisa, seguir aquela estrela, né, que é o poema da Helena Collodi. Então, assim, eu só tenho que agradecer, você falou ali de arte, é o que a gente fez aqui hoje, ficar falando de cinema, falando de arte, de música, de musical, é sempre um prazer muito grande falar sobre isso, porque eu sempre aprendo, eu sempre me expando, e fico muito feliz das pessoas que ouvem também a gente, compartilham e se tocam de alguma forma. Então, eu quero te agradecer muito pelo esse papo, de deixar convidado para outros durante o ano. Tem muita coisa boa vindo pela frente esse ano. E abrir para você tuas palavras, tuas considerações finais e para você contar para a gente qual que é o futuro aqui do Quarta Parede e do teu trabalho como crítico. Eu que agradeço, Carol, assim, o convite, o papo é sempre gostoso demais trocar essa ideia com você sobre arte, sobre cinema. Me convide mais vezes mesmo, tá? Eu estou à disposição quando você precisar, quando você quiser, quando você achar que tem um tema legal para falar. Você me conhece, a gente troca ideia todo dia, você vai saber identificar isso, mas estou à disposição mesmo, é sempre gostoso participar, adoro falar. Quanto mais eu falo sobre arte, mais feliz eu fico. Então, os convites são sempre muito bem-vindos. Bom, assim, Quarta Parede está lá no Instagram, eu estou tentando tornar esse conteúdo ainda mais frequente, né? Tem sido um desafio para mim conciliar com o trabalho, eu mudei de emprego, então tá uma correria, mas vou me organizar para continuar fazendo com que a página vá crescendo, né? Devagarzinho a gente está indo.
Tô lá no Cinema com Crítica e eu acho que esse é um projeto mais legal, assim, né? E que esse ano provavelmente vão ter coisas legais acontecendo lá no site do Cinema com Crítica. O Márcio Salem, né, que é o professor da gente, um amigo querido nosso, e também o dono do site, me abriu essa porta, esse espaço, e eu tenho tentado colaborar, além dos meus textos lá, estou também ajudando ele a organizar algumas coisas, alguns projetos, algumas ideias, então, nos próximos meses aí, provavelmente o site vai se tornar outra coisa, ainda melhor, ainda mais legal, acompanhe isso. Lá no Quarta Parede eu vou falar sobre isso, mas o Márcio também, com certeza, no Cinema com Crítica vai falar. Tem um projeto aí de canal de YouTube também, vai rolar, fé em Deus aí. Eu vou ter tempo de fazer, Vai dar vou conseguir me certo. organizar para isso. Vai dar certo, mas é uma mídia que eu quero muito explorar, eu acho que tem muito potencial. E estou me equipando, né? Estava conversando em off aqui com o Carol antes de a gente começar a gravar, né? Estou comprando equipamento, me equipando para fazer legal, porque eu quero fazer uma coisa massa, assim. Então, talvez nos próximos meses vocês me encontrem lá pelo YouTube também. Se quiser saber mais do meu trabalho, é isso, @quartaparede.cinema no Instagram, @Thiago Beranger no Twitter, eu estou sempre lá no Twitter também falando de cinema, para quem quiser me seguir, e tem o Letterboxd também, né, que é uma rede social muito legal para quem é cinéfilo, que eu registro tudo que eu assisto, então quem quiser saber o que eu estou assistindo aí todo dia, tá lá no meu Letterboxd, que é o Thiago Beranger também. E ele vê muita coisa diferente, gente. Então é bom de acompanhar. Às vezes você não gosta muito do estilo, não conhece. O Thiago traz um pouco de tudo, isso eu acho muito legal. E aproveitando então também para mandar um beijo enorme para o Márcio, que já esteve aqui 2 vezes, já vai voltar de novo, porque eu não me canso de ouvir o Márcio explicando as coisas e conversando com a gente. Um beijo enorme para a Jaque, também nossa parceira de lives, que também só tem um conteúdo incrível. Para o Tadeu, que me ajuda com esse programa, que edita, que me deu esse espaço maravilhoso. Para todo mundo que nos ouve, e para minha amiga Lisley, que a gente está falando de musical, não podia deixar de falar dela, que também já vai voltar em algum momento para falar de musical de novo, porque nós somos as doidas do musical. E para encerrar, um beijo enorme para vocês que me escutam toda semana. Quinta-feira que vem tem mais cinema, tem mais convidados, ou não, né? Às vezes só eu falando sozinha loucamente, mas a gente se encontra aqui todas as quintas-feiras. Então, fiquem boa tarde, boa noite, bom dia ou boa madrugada. Tchau, pessoal.